Os tempos são chegados, em que traduz, no tão decantado, momento de separação ou da dissociação das ingerências do joio em extremo desespero, senão totalmente enlouquecido, e ao mesmo tempo a colheita dos mais nobres substratos do trigo em perene ascensão, temporada ou etapa que se faz premente e intransferível. Não por acaso, as forças contrárias aos ideais enobrecedores da causa crística estão à espreita de oportunidades de interação conosco, ou seja, pleiteando conexões com os desatentos e, quiçá, descompromissados com as diretrizes imorredoras que nutrem e norteiam todas as expressões da vida no orbe terrestre. À vista disto, observam-se as atitudes em suas mínimas nuances. Rastreiam com vigilância e veemência incontestes, desde as mais ínfimas expressões dos pensamentos em desalinho com a suprema sabedoria, até as mais diminutas e insignificantes perturbações emocionais que possam contrariar as inefáveis expressões das emoções superiores, dos invisíveis, imponderáveis e imperceptíveis desequilíbrios nas estruturas das ideias ou das palavras proferidas ou não, quando estas se apresentam displicentes ou contrárias às normativas instituídas pelos estatutos divinos e, por fim, observam a ingenuidade nas ações das inteligências em dissonância com as leis de justiça, amor e caridade, como força determinante e definidora das atitudes desconexas com as leis de harmonia, sendo esta a prova decisiva no vestibular da vida. Então eu vou bem na câmera lenta. Agora, a leitura que fizemos meio de carreirinha, até fazermos o aquecimento e começarmos com as perguntas e respostas como ficou pré-determinado. Por que não a mente é o espelho da vida? Esta é a lição que está no primeiro livro. E por que a vida é o espelho da alma, que nós colocamos no segundo? Então, a mente é o espelho da vida. Eu espero a vida refletir na minha mente para que eu tome uma decisão. E agora avançou-se mais um degrau. Agora eu observo a vida e vejo na vida o espelho para que eu possa pautar a minha própria condição. Por isso, a vida, da mais ínfima à mais elevada expressão, funciona como um espelho para nós outros, para que nós possamos observá-la atentamente e em tudo tirar nobres e memoráveis lições. Então, os tempos são chegados. Na realidade, os tempos chegaram. O que se traduz no tão decantado momento de separação ou da dissociação das ingerências do joio em extremo desespero. Entenda-se ingerências como eu me meto na vida do outro. E agora o joio se metendo em nossas vidas. Então chegou o momento da separação ou da dissociação das ingerências do joio em extremo desespero, senão totalmente enlouquecido, ao mesmo tempo, paralelo a isso, a colheita do mais nobre substrato do trigo em perene ascensão, temporada ou etapa que se faz premente e intransferível. Ninguém pode passar adiante
ou pedir que o outro faça por si a separação do joio interior e, ao mesmo tempo, a expressão do trigo em perene ascensão em nossa intimidade. Não por acaso, as forças contrárias aos ideais enobrecedores da causa crística, internas e externas, completo eu, estão à espreita de oportunidades de interação conosco, ou seja, estão pleiteando conexões com os desatentos e, quiçá, descompromissados com as diretrizes imorredoras que nutrem e norteiam todas as expressões da vida no orbe terrestre. Então não há a mais ínfima possibilidade de alguma coisa estar fora do lugar, existir uma vítima ou algoz fora do contexto. A suprema sabedoria preparou o cenário exatamente como precisa ser para que possamos fazer um autoexame e perceber que muitas vezes as vítimas de hoje, se não todas, foram os algozes de ontem. E como nós vimos nas etapas passadas, escolhem-se o perseguidor ou chamado obsessor, não porque temos dívida com ele, temos dívida com a lei. Então, mediante o que nós fizemos num passado recente ou remoto, nós estamos aqui para nos ajustar com a lei, ou seja, reconciliar conosco mesmo. A vida vai colocar à nossa volta ou criar o cenário cujo espetáculo, diretamente ligado à nossa evolução, cujo autor ou autores somos todos nós. Cujos autores e atores somos todos nós. Então, à vista disto, observam-nos as atitudes em suas mínimas nuances, os mais ínfimos detalhes. Rastreiam com vigilância e veemência incontestes, desde as mais ínfimas expressões dos pensamentos em desalinho com a suprema sabedoria, até as mais diminutas e insignificantes perturbações emocionais que possam contrariar as inefáveis expressões das emoções superiores, dos invisíveis, imponderáveis e imperceptíveis desequilíbrios na estruturação das ideias ou das palavras proferidas ou não, quando estas se apresentam displicentes ou contrárias às normativas instituídas pelos estatutos divinos e, por fim, observam a ingenuidade nas ações das inteligências em dissonância com as leis de justiça, amor e caridade como força determinante e definidora das atitudes desconexas com as leis de harmonia, sendo esta a prova decisiva no vestibular da vida, ou vestibular que a vida nos propõe. Então, qual a nossa real atitude diante de qualquer situação na atualidade, já que os tempos chegaram? Não pode ser outra, diante de qualquer situação, ao invés de acusar Deus, o mundo, a vida, as criaturas em toda parte, devemos acusar a nós próprios, se fosse o caso. Mas devemos consultar a nossa consciência para ver por que a vida, as leis, o Supremo Arquiteto, os benfeitores amigos, colocou exatamente na minha frente o cenário que, se eu aproveitar para olhar para esse espelho em cada personagem do cenário e me ver nele retratado. E como disse no Jesus, quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra.
Então, se não há a menor possibilidade de haver injustiça em parte alguma, porque Deus é onipresente, é a suprema sabedoria, e se tiver alguma coisa fora do contexto, ele é a inegável onipotência. Então, não tem como alegarmos ignorância desta pauta. Então, assim, quanto mais julgarmos, medirmos o outro, condenarmos, mais atrelados às situações semelhantes, não é às pessoas que podem despertar e não termos a oportunidade com elas em outro cenário. Então, nós estamos atrelados às frequências e vibrações inerentes à lei. Então, conforme hoje julgo, segundo Emmanuel, como está no capítulo 5 do primeiro livro, no item A Mente é o Espelho da Vida. Então, conforme julgo hoje, condeno quem está à minha volta pelo um comportamento X ou Y, eu estou gravando de forma indestrutível nos tecidos mais sutis de nossa alma, para daqui a pouco passar pelas mesmas situações que agora condeno. Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, creio que não está blefando conosco, porque as leis são perfeitas.